Então, esta primeira questão da UBR 2021, da primeira fase, ela já é uma questão de física, mas não é uma questão das mais complexas se parar para prestar um pouco de atenção. Aqui também fala sobre a questão das polêmicas da indústria 4.0 em relação à robotização, e a pessoa que for mais por essa linha vai acabar se perdendo um pouco sobre o que é realmente o foco da questão. Aqui fala sobre os debates sobre impacto social, etc, etc, etc. Mas o que me interessa mais aqui é o seguinte, que fala aqui que nos parques fabris atuais, a maior parte dos robôs industriais são braços articulados. Isso já está mudando um pouco de cenário, embora esteja aqui até na foto um braço articulado, que a gente chama de robô manipulador ou só manipulador. Mas, ali adiante, fala que nos últimos anos chegaram os robôs colaborativos, que aí no caso seriam robôs onde a gente trabalha no ambiente compartilhado com pessoas, e fala um outro tipo de robô que não é tão novo assim quanto a questão leva a induzir, que seriam os veículos autoguiados, ou os AGVs. Eles são bastante usados na indústria de grande porte para levar elementos ou peças ou instrumentos de um lado ao outro do pátio da indústria, do chão de fábrica, para agilizar então a produção, sem ter que pessoas tenham que seguir. Eles tanto podem ser os AGVs guiados por linhas, bem nos moldes do desafio de robótica prática da OBR, ou por pontos pré-programados através de sistemas como GPS indoor e coisas do gênero. Visão computacional também, claro. E aí é o que diz aqui no texto. Mas a questão é de física porque diz aqui, ó, a empresa OBR-OB adotou esse sistema robótico no sistema produtivo e tem dois AGVs, um de 5 centímetros e outro de 52. Esses dois se encontram em algum momento e eles levam 3 segundos para passarem completamente um pelo outro. Ele quer saber a velocidade do segundo AGV, do AGV grande, sabendo então que eles se cruzam e que o AGV pequeno tem uma velocidade de 2 centímetros por segundo. Essa questão parece meio difícil, mas a gente precisa desenhá-la para entender o que está acontecendo. Vejam vocês o seguinte, eu tenho um AGV grande. Ele tem 52 centímetros. Vou assumi-lo como um retângulo. Eles levam 3 segundos para passarem um pelo outro, porque o AGV pequeno ele leva esse tempo para percorrer um caminho que começa, vou marcar em cor diferente, começa aqui. Eu vou fixar esse ponto aqui, que é o ponto em que o AGV pequeno encontra o AGV grande. E este ponto a gente pode entender que vai chegar aqui no deslocamento e ele vai estar aqui, ó. Vou botar até em pontilhadinho. Mas ainda assim ele não se livrou do AGV. Vejam que o corpo do AGV pequeno ainda está dentro do espaço do AGV grande. Assim, dentro da mesma, se a gente olhar perpendicularmente. O que significa ele se livrar totalmente, passarem completamente um pelo outro? Quer dizer que o fundo do AGV pequeno tem que conseguir se livrar do AGV grande. Então, o que significa isso? Que nesse meu deslocamento, eu tenho que conseguir chegar exatamente aqui. O início do AGV pequeno encontra o AGV grande, o final do AGV pequeno ultrapassa o AGV grande. Com isso, gente, o que a gente tem em termos de deslocamento seria justamente os meus 52 centímetros mais 5 centímetros de folga, que me daria os 57 centímetros de distância percorrida, distância relativa percorrida pelo AGV pequeno. Eu digo relativa porque, enquanto o AGV pequeno está se deslocando, o AGV grande está se deslocando na direção oposta. Mas como é que a gente pode presumir
uma resposta relativamente simples. Assume que o AGV grande está parado e o AGV pequeno é que vai percorrer todo esse trajeto. Com isso, a gente percebe o seguinte: sabendo que a velocidade pode ser colocada como distância sobre tempo no caso do movimento retilíneo uniforme, que é bem essa situação, eu teria alguma coisa que seria 57 centímetros percorridos divididos pelo tempo, 3 segundos. 57 por 3 dá uma conta exata, é divisível, né? Então a gente pode colocar aqui como resposta, que seria 19 centímetros por segundo, esta velocidade que eu vou chamar de velocidade total. É a velocidade do sistema. Observem que como eles estão se deslocando cada um para um lado, essa minha velocidade total, na verdade, ela é composta pela velocidade do AGVA e da velocidade do AGVB. Afinal de contas, se o AGVB, o grande, ele está parado, essa velocidade final aqui de 19 seria toda do AGVA. Entretanto, como ele está se deslocando no outro sentido, é meio que dá uma força para o primeiro AGV. Então, no final das contas, que eu tenho aqui 19 centímetros por segundo, é igual à velocidade do AGVA, que é de 2 centímetros por segundo, mais a velocidade do AGVB, que eu não faço ideia de qual seja. Resolvendo isso, eu tenho que VB é igual a 19 centímetros por segundo menos 2 centímetros por segundo. Então, minha resposta seria 17 centímetros por segundo, que seria AB. Esta aqui, por sinal, deixe me ver aqui, ela tem um peso bem grande, ela valia 7 pontos. E vejam que é uma questão de cinemática das básicas, porque nós estamos lidando com MRU, a questão justamente de perceber esse movimento relativo. Tudo bem? Outra dica importante para a gente entender a questão de unidades. Vejam, uma velocidade vai ser em distância sobre tempo, então sempre vai ter uma unidade desse tipo. Por isso eu estou colocando explicitamente ali unidades, 57 centímetros por 3 segundos. Eu sei que isso aqui vai me dar esses 19 centímetros por segundo. Da mesma maneira, as velocidades ali nas somas, eu estou colocando as mesmas unidades. As unidades estão me servindo para eu saber se está tudo compatível. Eu posso somar e subtrair elementos da mesma unidade. Se elas não estão na mesma unidade, por exemplo, aqui poderia ter quilômetros por hora, eu tenho que converter as medidas, tá? Isso aparece um pouquinho aqui na outra questão. Essa questão tem a ver com uma coisa que é bem comum em sistemas de futebol de robôs, que são mecanismos para desenvolver chutes ou toques de bola que sejam diferenciados e que engane o robô adversário. Então aqui ele está falando de um tipo de robô bem comum, que são os da competição latino-americana de robótica, a liga, inclusive de futebol de robôs, é a Small Size League, então robôs de pequeno tamanho, e comenta aqui técnicas de transmissão de movimento, ou seja, alguma coisa que vai induzir o movimento da bola baseado em mecanismos e acionadores do próprio robô. E ele está falando aqui que o robô da equipe Maracatronics gira uma bola de 42 milímetros de diâmetro a uma velocidade de 600 rotações por minuto. Ele quer saber qual o período do movimento de rotação e a velocidade angular. Então vejam vocês o seguinte, para começo de conversa. O período é o inverso da frequência. Vamos começar com esta definição aqui. A frequência é medida em hertz, mas a gente vai ter diversos contextos onde a gente vai ter que observar onde é que está essa frequência, essa repetição. Tudo bem? Ao mesmo tempo, aqui diz que a velocidade da bola, eu vou botar a velocidade, eu vou chamar de R porque é uma velocidade rotacional, é de 600 RPM,
rotações por minuto. Então, tem 600 rotações, ou seja, voltas completas na bola a cada minuto. Como é que eu sei o período? Bom, para começo de conversa, vocês vejam que a unidade do período que ele está colocando aqui, com exceção de uma das questões lá, é segundos. Isso nos permite já descartar a AD, porque frequência que é em hertz e não período. Período é a unidade inversa, que é segundo. Agora vamos ver o resto. Vejam vocês, o que seria o nosso período de movimento? Seria o tempo que leva para dar uma volta a bola. Para isso, eu vou tentar aproximar primeiro minhas rotações dos segundos. Então vamos ver o seguinte: 600 rotações por minuto, eu vou converter para rotações por segundo. Como é que eu faço isso? Uma técnica que eu aprendi algum tempo atrás com o professor da engenharia é a seguinte: coloco os equivalentes em frações. 1 minuto vale 60 segundos. Vejam que ao multiplicar desse jeito, eu corto a unidade dos minutos e me sobra rotações por segundo. Falta efetuar o cálculo. 600 por 60 acaba dando 10 rotações por segundo. Ou seja, a cada segundo eu faço 10 rotações. Eu poderia entender que minha frequência nesse caso então é de 10 Hz, 10 ocorrências da mesma repetição, 10 voltas por segundo. Isso me leva então a deduzir que o período é o inverso da frequência. Então, eu teria meu período de 0,1 segundos. Vejam que a resposta, então, estaria resolvida já aqui. Mas eu posso ter errado o cálculo, eu posso ter errado o procedimento, eu vou querer uma garantia. Eu tenho que saber, então, qual seria a minha velocidade angular. A velocidade angular, que é definida como W, ela é medida em radianos por segundo, ou seja, unidades de ângulo por segundo. Como é que eu consigo determinar isso de uma forma relativamente simples? Bom, se cada volta que eu dou, ela corresponde a uma volta completa de um círculo, ou seja, 2π, ou 360 graus, então eu consigo deduzir que a minha velocidade é de 10 rotações por segundo, e que cada rotação corresponde a 2π radianos. Vejam que eu consigo anular aqui. Aí eu tenho 10 vezes 2 vezes 3,14 radianos por segundo, ou 62,8 radianos por segundo, que é a segunda parte da resposta aqui. Então, eu já tenho isso aqui como resolvido. E, de fato, é essa aqui a questão, a alternativa certa para essa questão, que valia 5 pontos na OBR 2020, segunda fase.